Você já percebeu que a cada dia, a cada mês, a cada ano, você que tomou a decisão de começar a investir passa constantemente por várias mudanças? Com certeza, antes de começar a investir, você decidiu ler um livro, você decidiu ver um vídeo como esse aqui, decidiu fazer um curso, fazer uma mentoria e mais ou menos a cada 6 meses, se você olhar para trás, você vai perceber que a sua vida foi mudando muito conforme você foi investindo. Não é só sobre investimento, é sobre uma mudança que acontece em você. E é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia nesse vídeo e vamos entender qual será que é a real mudança que acontece quando você chega ali a 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 de dividendos mensais. Eu vou fazer aqui uma linha do tempo comentando cada etapa que acontece na vida do investidor e vamos combinar uma coisa? Se você se identificar com alguma dessas etapas, deixa pra mim aqui nos comentários, combinado? Então vamos direto aqui para a primeira mudança que acontece com você antes de você chegar ali nos primeiros R$1.500 de dividendos por mês. O primeiro ponto é que quando você toma a decisão de investir, você já não pensa mais do mesmo jeito que a maioria. Quando você começa a investir, começa a mudar algumas coisas aí na sua cabeça. Você passa a querer estudar mais, você passa a ler mais notícias, a ouvir mais podcasts, ver vídeos de economia, investimento, você passa a querer se entreter um pouco mais, só que o seu entretenimento é um pouco diferente. Começa a acontecer algumas mudanças aí dentro da sua cabeça, porque de fato você começa a tomar decisões diferentes, porque a decisão de investir já te coloca muito à frente da maioria das pessoas. E não é nem eu que estou falando isso. Olha só essa notícia aqui. Metade dos brasileiros não investe. 68% dos que investem aplicam na poupança. E a população que investe em produtos financeiros, aí renda fixa, ações e moedas, não passa de 5% no Brasil. Isso significa que se você tomou a decisão de começar a investir, você decidiu sair do caminho que a maioria está seguindo, que é o que a gente chama de corrida dos ratos. Caminho de trabalhar para pagar conta. Trabalhar para pagar conta. É uma roda que ela nunca para de girar. Então agora, você que tomou a decisão de começar a investir, você está partindo para um outro caminho, que é o caminho onde as pessoas investem, onde está somente 5% da população. O caminho de aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para você. E é importante falar um pouco mais sobre isso e você também entender de onde você saiu, aonde você estava antes de começar a investir, porque olha só aonde está o outro lado da população. Endividamento das famílias cai 76,1% em janeiro e inadimplência recua 29%. Ou seja, mesmo com os números caindo, 95% da população ainda não investe, 76% tem dívidas e dessas 76, 30% estão inadimplentes, ou seja, estão com as dívidas sem pagar. Por isso, quando você decide começar a investir, é realmente uma decisão mesmo. É decisão de não ficar parado, decisão de aprender, decisão de fazer o dinheiro girar, decisão de não ficar endividado, decisão de fazer alguma coisa para mudar. E é por isso que muita coisa vai acontecer. Mas conforme vai passando o tempo, você vai estudando um pouco mais, vai passando por esse processo de mudança de pensamento, vai acontecendo uma outra coisa. Você passa a ser mais seletivo com algumas amizades. Sempre que eu falo isso aqui, sempre chove de gente nos comentários falando: depois que você começa a investir, você não precisa abandonar seus amigos e tudo mais. E longe disso, eu não tô falando aqui que você tem que fazer acepção de pessoa. Até porque a gente precisa ter assunto para conversar com todo tipo de gente. Mas depois que você começa a estudar um pouco mais, passa a ler alguns livros, assistir alguns vídeos como esse aqui, o seu nível de consciência sobre o tamanho do problema, que é você só viver para trabalhar e pagar conta, aumenta demais. E você passa a querer falar cada vez mais sobre isso com seus amigos. Só que aí o que acontece? Não é todo mundo que tá querendo saber sobre investimentos. A maioria da população, como você viu aqui, tá endividada. Então seus assuntos começam a ficar diferentes dos assuntos dos seus amigos. Você tá ali focado para ganhar mais dinheiro, para se esforçar, para subir de cargo, focado em poupar cada vez mais para investir, já fez alguns cursos, começou a receber ali seus 100, 500 reais de dividendos, você começou a mudar a sua cabeça, também a sua rotina e também seus hábitos. E quando você vai comentar isso aí com alguns amigos, o que acontece na maioria das vezes? Essas pessoas vão tentar te desanimar com a crença limitante deles sobre dinheiro. E aí começa aquele papinho, que não vale a pena investir, que só vale a pena investir se você tiver mais de R$1 milhão, que é melhor comprar uma kitnet do que investir em fundos imobiliários. E automaticamente você passa a conversar menos com algumas pessoas, porque a sua cabeça está num ritmo diferente da deles. E é normal isso aí acontecer. Se ainda não aconteceu com você, você vai perceber que quanto mais você aprende, mais isso vai acontecendo, porque a verdade é que enquanto tá todo mundo parado, você tá buscando fazer algo diferente. Outra coisa que acontece nesse processo, você passa a ter opinião própria sobre política, economia e o que você acha certo ou errado nesse país. Quando você não investe, desculpa o palavreado, mas você tá
cagando para a taxa Selic, para a inflação, para o câmbio, para as novas regras de tributação, mudanças na macroeconomia, o que está acontecendo na geopolítica. Só que depois que você passa a investir, todos esses assuntos passam a ser do seu interesse, porque você percebe como tem reflexo no nosso dia a dia, qualquer mudança, por menor que seja, nas configurações da nossa economia. Então, enquanto 95% da população acredita que o preço do dólar subir não influencia em nada, você já liga os pontos. Você fala, peraí, o preço do dólar subiu? 80% do frete do Brasil é rodoviário. Se o dólar sobe, o frete também fica mais caro. Se o frete ficar mais caro, o caminhão na rodovia vai gastar um pouco mais. Se o caminhão gasta um pouco mais, qualquer produto no mercado, uma entrega, vai acabar ficando mais caro. Ficando mais caro, a inflação sobe. Se a inflação sobe, o preço dos ativos também cai. Então, tendo esse tipo de conhecimento, você deixa de ser um ignorante nesses assuntos e passa a ter a sua própria opinião em todas as áreas. E isso aí, automaticamente, já diferencia você da maioria das pessoas, porque as suas opiniões estão diferentes da maioria das questões das outras pessoas. E faz parte, tudo isso acontece quando você começa a ganhar mais conhecimento. E para ser bem sincero, a verdade é uma só. Se você investe, recebe dividendos, estuda e ainda entende sobre economia, está muito à frente de 95% da população brasileira mesmo. Então é normal os assuntos das pessoas serem bem diferentes de você e faz parte do aprendizado. Quando a gente quer crescer, a gente aumenta o nosso conhecimento, automaticamente a gente já vai parando de fazer algumas coisas. Vai anotando aí, se tiver alguma coisa que eu não falei nesse vídeo aqui, depois você deixa pra mim nos comentários. Uma outra coisa que não dá pra esquecer é que assim que você passa a ter mais senso crítico, você percebe que o problema do mundo não é dinheiro, e sim como os recursos são administrados pelas pessoas e pelos países. Olha só essa notícia: mais de 1 bilhão de refeições vão parar no lixo diariamente no mundo. O número é maior de pessoas que passam fome. Segundo o relatório da ONU, não é por falta de comida que tanta gente passa fome no mundo. A produção de alimentos seria suficiente para abastecer toda a humanidade. Outra notícia: Brasil produz comida para 1,6 bilhão, mas 33 milhões de pessoas ainda passam fome. O que significa isso aqui? Que dinheiro é só um meio de troca. Se o problema do mundo fosse só dinheiro, quem ganha na loteria ficava rico pro resto da vida, e se precisasse de mais dinheiro, era só o governo imprimir mais. Mas a gente sabe que não funciona desse jeito. Porém, o que muda mesmo a vida das pessoas são como os recursos são administrados e como esses recursos chegam a essas pessoas. E depois que a gente entende isso, passa a fazer muito mais sentido investir, porque quando a gente olha para uma ação, um fundo imobiliário, a gente investe potencializando toda uma cadeia produtiva onde aquele ativo pertence. Por exemplo, quando você compra uma cota de um fiagro, você está financiando o produtor rural que está trabalhando no agro ali, seja numa pequena agricultura, numa pequena lavoura ou até uma empresa muito grande. Quando você compra um FII, uma LCI, você está financiando o crescimento imobiliário. Então, desde aquela empresa que está querendo construir um prédio até a pessoa que vai no banco pegar dinheiro emprestado para financiar um apartamento, você está potencializando toda essa cadeia produtiva com o seu investimento. Quando você compra uma ação, você está financiando o projeto daquela empresa. Uma empresa listada em bolsa gera emprego para milhares de pessoas, milhares de famílias. E fazendo aquele investimento, você está ajudando a sustentar toda a estrutura que aquela empresa movimenta. Então, diretamente, você está fazendo o quê? Você está investindo em recursos. Você não está afim só de ganhar dinheiro. É por isso que eu sou contra day trade, você ficar só comprando e vendendo no mesmo dia, porque isso aí de fato não vai te enriquecer. E nesse contexto, o que começa a acontecer dentro da sua mente? Você passa a querer produzir mais ao invés de só querer trabalhar menos. Você passa a enxergar a oportunidade onde a maioria enxerga só pessimismo. Você passa a ter uma visão de mais de longo prazo. Você passa a ser mais analítico. E tudo isso vai acontecendo nesse processo, porque você vai entendendo as regras do dinheiro. E que, sinceramente, é um aprendizado constante, baseado em trabalhar para viver e não viver para trabalhar. O foco é ter dinheiro para ter liberdade, não para pagar conta. Por isso, tomar a decisão de investir é tão importante, porque ela não vai mudando somente o quanto você ganha de dinheiro, ela vai mudando você. E uma decisão que você faz lá atrás, quando você ainda nem tem dinheiro, faz com que você possa ganhar mais dinheiro no futuro e ainda faz você pensar diferente da maioria das pessoas, sair desse pensamento crítico que aprisiona as pessoas, te ajuda a evitar entrar em dívidas, faz com que você tenha mais senso crítico sobre várias coisas, desenvolve em você habilidades mais analíticas, e um conjunto de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo faz você crescer em várias áreas da sua vida, não só no dinheiro. Obviamente que não é todo mundo que passa a investir que passa a ser uma pessoa melhor, porque cada pessoa tem um objetivo e as suas características e também a sua personalidade. Só que o fato é um só: tomar a decisão de começar a investir já faz a pessoa progredir, e mesmo que ela faça tudo bem devagar, ela vai evoluir
evoluindo conforme o tempo. Por isso, fica aqui a minha dica para você. Estude, faça cursos, invista em mentorias e sempre procure evoluir seu pensamento crítico, seu senso crítico sobre as coisas. Não fique limitado a acompanhar somente o meu canal, acompanhe vários canais que falem de várias coisas para você ir formando a sua opinião sobre várias coisas. Quanto mais entendimento você tiver sobre vários questionamentos na sociedade, melhor vai se tornar os seus investimentos, porque ao invés de você ficar olhando uma ação, um fundo imobiliário somente pelo ticker, você vai olhar para todo aquele ecossistema e como aquele investimento pode fazer você e também aquela empresa crescer. Dia 7 de abril, segunda-feira, às 8 horas, eu vou fazer uma live de abertura da 7ª turma do RCFI, que é onde você aprende junto comigo a fazer de 1.500 a 4.000 por mês com fundos imobiliários em 30 dias. O RCFI é meu curso específico de fundos imobiliários para você que tem foco em renda mensal. Você já deve ter visto aí que os fundos imobiliários subiram muito mesmo antes da Selic cair, né? E lá dentro da minha comunidade tem muita gente que já aproveitou várias oportunidades. Tem fundo que já subiu 5, 10, alguns fundos já subiram até 15%. E tem muita gente lá que já ganha 1.000, 2.000, 4.000 de dividendos todos os meses. Então clica nesse link da descrição e entra no grupo do WhatsApp, que eu vou passando mais informações por lá, mas eu quero te ver segunda-feira, dia 7, às 8 horas da noite aqui no YouTube, pra gente falar um pouco mais sobre fundos imobiliários e você entrar no Renda com FI e aprender a ter renda mensal. Me conta aqui qual dessas etapas você mais se identificou. Eu gosto desses assuntos porque traz mais pra vida real das pessoas. Eu gosto também de fazer planilha, mostrar os cálculos e tudo mais, mas eu vejo que investimento é 90% mentalidade e 10% prática. No dia a dia ali, você tem que estar com a sua mente bem calibrada para você não sair vendendo as coisas à toa, você deixar de comprar ou você até sair fazendo investimentos errados somente porque são investimentos da moda. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir, pega o link dele, manda para uma pessoa que você sabe que está precisando aprender mais sobre investimentos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, te vejo no próximo vídeo.